Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Lisandra Soave e hoje eu vou contar uma história que se passou na Idade Média em Portugal. Uma história de amor entre Dom Pedro I de Portugal e Inês de Castro, uma história muito bonita que pouca gente conhece. Ela se passa na primeira metade do século XIV, lá pelos anos 1340 mais ou menos. E para ilustrar essa história eu vou utilizar uma série que está disponível no YouTube, chamada Pedro e Inês. É uma série portuguesa e tem 13 episódios. A série começa então com a chegada da jovem Constança Manuel no reino de Portugal. Ela era princesa do reino de Castela, filha do rei de Castela, e tinha sido prometida em casamento para o nosso Dom Pedro, filho do rei de Portugal. O rei aqui é o rei Dom Afonso IV. Havia esse costume de fazer essas alianças através do casamento entre os filhos. A jovem Constança, ela tinha então 15 anos de idade e ela vai acompanhada da sua comitiva, né, mas também da sua dama de companhia e grande amiga, a jovem Inês de Castro, que devia ter também a mesma idade dela, uns 15 anos, talvez um pouquinho mais. Mas eram duas jovens, né, muito bonitas, e a Inês de Castro então vai fazendo companhia para Constança. A Inês de Castro, ela era da Galiza, tá? Era uma galega, e o pai dela, a família dela, né, era parceira ali também, aliada do rei de Castela. O pai dela, se eu não me engano, era mordomo do reino de Castela, tá? Um cargo administrativo muito alto. Quando a Constança é apresentada ali para a corte, né, juntamente com a Inês, o príncipe Dom Pedro, ele já se encanta pela Inês, tá? Ele sabe que ele tem que se casar com a Constança, porque é um casamento arranjado, né, para interesses do reino e tudo mais, mas ele, na verdade, ele tinha gostado da Inês. Mas, enfim, ele tinha que cumprir as suas obrigações, né? Então ele se casa com a Constança, vai aumentando aquela tensão ali entre os dois, tá? Aquela tensão da atração mesmo, da paixão que começa a despertar entre os dois, mas até então nada acontece, né? Eles vão contendo assim esse impulso, né? Jamais a Inês iria trair a sua amiga, e o príncipe também não ia faltar com respeito com a sua esposa, né? O Dom Pedro, ele deveria ter uns 20 anos aí nessa época. E havia uma pressão muito grande para que eles tivessem filhos, de preferência um filho homem e de boa saúde, e com boa saúde, né? Porque a obrigação deles era essa, na verdade, era gerar herdeiros ali para o trono, dar continuidade ali na linhagem, né, do nome, do sangue e tudo mais. Então havia essa pressão muito grande, e o primeiro filho da Constança, ela perde. E quando nasce o segundo filho, aquela pressão, né, vai aumentando a pressão sobre ela e tudo mais, e nasce então o segundo filho, que foi uma menina, para a decepção do rei. O rei era bastante sisudo, assim como diz a Inês de Castro na série, bastante sisudo, muito bruto, né? Aquele rei assim, meio sem sentimentos, né? Mais interessado nas questões ali da política, né? Do reino, do que no interesse ali dos filhos, né? E então, quando nasce a primeira filha do casal, ele se desinteressa, ele fala não, né? Fica decepcionado. E nisso o Pedro e a Inês começam então um relacionamento ali às escondidas, mas eles dão muito na cara, assim, aquela coisa aparece muito no olhar, né? Então começam fofocas, começam intrigas maldosas no reino e tudo mais, e o rei então decide afastar a Inês de Castro dali. Ele manda ela exilada no castelo de Albuquerque, ali na fronteira com o reino de Castela. O Dom Pedro fica maluco, né? Fica louco, assim, tenta dar um jeito de se comunicar com ela e tudo. Ele consegue, através da escrava da Inês, que era a escrava Moura. A gente está vindo ali do período do finalzinho da Reconquista, né? Então tinha aquela coisa, tinha aquela tensão ali entre os cristãos e os mouros, né? Um chamava o outro de cão infiel, né? Aqueles tratamentos assim.
Então essa moça era a escrava moura da Inês, a Teresa, e que vem então a facilitar a troca de correspondência entre os dois e posteriormente os encontros, né? Que ele finge que vai caçar aquelas coisas e vai se encontrar com ela. Ela passa ali alguns anos, tá? E na série, quando a Constância vai ter o seu segundo filho, que aí ela vai nascer o Dom Fernando, que depois vai ser rei, depois do Dom Pedro ele vai vir a ser o rei também de Portugal, é, acontece que ela pede na série que o rei mande buscar a Inês, a sua grande amiga, né? Quando a Inês tinha sido exilada, elas duas conversaram sobre essa questão. Ela falou que ela sempre soube desde o início que havia esse sentimento recíproco, né, entre a Inês e o marido dela, e que tinha sido assim um casamento arranjado, que ela de fato ela não amava o Dom Pedro, porém ela tinha que cumprir a obrigação dela, né, no reino, então ela não havia nada que ela pudesse fazer também. Mas mesmo assim ela compreendia, e muito triste, né? Uma pessoa muito solitária. Tem toda uma história da Constância também, que eu conto em outra oportunidade para não render muito o assunto, né? Mas ela tinha sido entregue em casamento aos 7 anos de idade, aí acabou não dando certo, ela ficou prisioneira pelo irmão também. Então, a Constância tem uma história bem atribulada. Então ela já era meio assim, consciente de que ela seria solitária, que ela, né, tinha uma vida muito sofrida e tudo mais, mas então ela vai ter o seu segundo filho e manda chamar a Inês para acompanhar o parto. Nasce então Dom Fernando e a Constância vem a falecer no parto, tá? Ela não resiste e a Inês se sente muito culpada também, né? Ela fica com aquele sentimento, ah, meu Deus, eu tenho esse amor pelo marido dela, né? Tudo. Mas, enfim, e o rei também fica bastante aborrecido com essa história e manda a Inês para um convento, sem o conhecimento do Dom Pedro. É o convento ali de Santa Clara, tá? O mosteiro de Santa Clara, das Irmãs Clarissas. Então ela vai para lá, sem o conhecimento do Dom Pedro, passa alguns anos ali, e ele fica desesperado, procurando por ela ali em todo canto, né, fazendo uma investigação, tentando descobrir onde ela está, e nada, né? E ela também tenta mandar correspondências para ele, para sua família também, mas as freiras, né, retêm ali as correspondências dela. Ela está meio que prisioneira ali, na verdade, né? E o rei começa então a fazer uma pressão para que ele se case novamente, para que tenha mais herdeiros, porque o único herdeiro que ele tinha, que era o Dom Fernando, ele apresentava uma saúde muito frágil. E acontecia muito isso, na época já estava acontecendo com eles, porque havia muitos assim casamentos consanguíneos, né, entre primos, entre parentes muito próximos, ali para manter mesmo a questão da linhagem, do sangue, né, e isso ia acarretando uma degenerescência das famílias, tá? Nasciam pessoas com muitos problemas de saúde, ou problemas mentais, ou problemas físicos. Então, ou a criança tinha saúde muito frágil, né? Mas também muito em função disso, desse excesso de casamentos consanguíneos. Então, mas o Pedro fala que não, que ele só se casa se for com a Inês de Castro, e o Dom Afonso, ele acha que os irmãos da Inês de Castro estariam ali tramando alguma conspiração, né, para usurpar o reino deles e tudo mais. Então ele fala, você pode casar com qualquer uma, menos com a Inês de Castro. Pegou uma implicância dela e tudo. Então ele fala, não, com outra pessoa não vou me casar. E toda hora tendo aquele conflito entre o infante Dom Pedro e o rei Dom Afonso. Até que o Dom Pedro finalmente descobre onde está Inês, né, no convento que fica na cidade de Coimbra, ali próximo também, e ele vai até lá, e também as freiras, né, a madre superior ali, ela passa a conhecer melhor a Inês, vê que ela é uma boa pessoa,
que ela não, assim, ficou sempre resignada ali, né? Nunca reclamou de estar cativa, nunca falou nenhuma palavra contra o rei. Então a freira deposita ali uma boa fé na índole, né, da Inês e permite que os dois passem a se encontrar sem o conhecimento do rei, tá? Eles passam a se encontrar às escondidas e passam praticamente a viver juntos, tá? Viver maritalmente ali. Na verdade, assim, na história real, pelo que eu apurei, eles viveram essa condição ali, onde eles estiveram mais juntos, né? Ainda lá no castelo em Albuquerque. Eu não soube exatamente desse evento dela ter vindo para o nascimento do Dom Fernando, tá? Pelo que eu entendi, ela tinha ficado lá em Albuquerque e o Pedro então passou a conviver com ela maritalmente lá. Mas aí na história, né, para dar uma dramaticidade maior, né, para dar uma carga dramática, né, então eles colocam que o Dom Pedro teria enclausurado a Inês nesse mosteiro, né, nesse convento, mas não foi bem assim. De fato, depois eles vêm realmente para o mosteiro. Esse mosteiro tinha sido construído a pedido, né, da avó do Dom Pedro, que era a rainha e também Santa Isabel. O Dom Pedro era neto de um grande rei de Portugal, que era o Dom Diniz, né, pai do Dom Afonso IV, e era casado então com a rainha Isabel, e depois da sua morte, da morte do rei, a rainha Isabel, ela foi para esse mosteiro. Lá tinha o Paço de Santa Clara, onde era tipo uma casa ali anexa ao convento, para servir de moradia para os seus descendentes, né, para os membros da nobreza ali, para reis, rainhas e príncipes, né. Então, de fato, o Dom Pedro e a Inês vieram posteriormente morar ali no Paço de Santa Clara, mas que eu entendi foi por livre e espontânea vontade, né? Mas eles vivem maritalmente sem estar casados e aquilo vai incomodando muito, principalmente o Dom Pedro, né? Que ele precisa da bênção da igreja, até para que depois, quando chegar a hora, a Inês se torne oficialmente a rainha. E ele a pressiona ali para que eles façam um casamento, né? O rei é totalmente contra e ele consegue realizar, né, um casamento bem simples ali no convento mesmo, realizado por um amigo dele de infância, que era um jovem monge. Então eles se casam às escondidas, eles vão tendo filhos também, se eu não me engano eles tiveram 4 filhos, sendo que um deles veio a falecer, mas na série aparecem apenas 3 filhos, né? Os 2 vivos e um que veio a morrer. Então eles se casam e quando o rei fica sabendo desse casamento, fica enfurecido. Tem ali também um fidalgo da corte, o Dom Diogo Pacheco, que está todo o tempo ali insinuando que existe uma conspiração contra Portugal e tudo mais, e o rei então considera esse casamento às escondidas como crime de lesa pátria, cometido ali pela Inês, que ele entende que ela teria influenciado Dom Pedro a se casar para tomar o reino, aquelas coisas, né, de política, e declara a sentença de morte para ela. Ele manda então que esse Dom Pacheco, Dom Diogo Pacheco, providencie a execução da Inês de Castro. Ele vai então até o mosteiro, até o convento, com 2 carrascos, e aproveitando uma ausência do Dom Pedro, ele vem então a cumprir a sentença dela e executa a Inês de Castro. O Dom Pedro fica maluco, fica enlouquecido, porque ele era muito apaixonado por ela, amava demais. E ele fica então com sangue nos olhos, literalmente, tá? Ele declara guerra a seu pai. Os assassinos foram então buscar refúgio no reino de Castela, onde o Dom Pedro não poderia colocar a mão sobre eles. E o Dom Pedro então fica assim, se revolta, e a população meio que fica a seu lado, né? Ele forma ali um exército, trava uma guerra contra seu pai, toca o terror ali, tá? Nas aldeias, e fica muito enfurecido, até que seu pai então acaba se rendendo, né? E
e faz ali uma aliança com ele, tá? Eles acabam, até por interferência também da mãe dele, né? A rainha, Dona Beatriz, eles acabam fazendo ali uma trégua, tá? E o Dom Afonso também já está muito velho e ele quer já passar as atribuições, né, do reino já pro Dom Pedro. Então ele passa meio que a reinar ao lado do Dom Afonso. Ele fica com a administração da parte da justiça. Quando o Dom Afonso, então, vem a falecer, o Dom Pedro, agora rei oficialmente, ele tem sede de vingança, né? Ele não tem paz no coração, ele quer colocar a mão nos assassinos e faz uma troca ali com o rei de Castela, de prisioneiros, né? Ele quer os assassinos em troca de alguns prisioneiros que estão em Portugal, que são muito caros ali aos castelhanos. Então ele consegue, só que o Dom Pacheco, ele acaba fugindo e ele consegue colocar a mão então nos dois carrascos, tá? Então, numa atitude ali de demonstração de força e de quase que de selvageria também, né? De assim, para se vingar, para acalmar seu coração, a fúria que ele tem no coração ainda pela morte da Inês, ele arranca o coração de cada um dos carrascos, tá? Em praça pública ali ele arranca o coração e fala, uma pessoa que mata o grande amor da vida dele, né? Não pode ter coração, então ele arranca os corações e entrega para os cães, né? Numa cena de extrema brutalidade também. Mas aquilo ainda não aplaca o desejo dele de vingança, ele ainda quer mais, aquilo não acalmou o coração dele, e ele manda então buscar os restos mortais da Inês. Ela está enterrada ali no convento, né? E ele manda fazer então 2 túmulos para ela e para ele, né? Para o futuro, e manda trazer os restos mortais dela. Ainda não satisfeito, ele faz coroar a rainha. Ele acha que ela merece ser coroada rainha, que foi muita injustiça o que houve com ela, que era uma pessoa muito boa. E com esses restos mortais, então, ele faz com que toda a corte preste, então, homenagem ali para o cadáver, né? Na série, eles meio que pegaram leve, tá? Deixaram ali o caixão dela, né? E toda a corte prestando ali a vassalagem, né? O respeito para a rainha, né? A rainha morta. Mas, na verdade, ele tinha realmente montado ali o cadáver, tinha colocado as roupas, né? As joias e a coroa, e toda a corte teve que beijar a mão mesmo da rainha morta, ou seja, do cadáver da Inês de Castro, tá? Uma coisa assim bem macabra. Isso já seria ele dando sinais ali de loucura mesmo, né? Porque apesar de todo o amor, né, que ele sentia, mas ele não conseguia perdoar, não conseguia ter paz no coração, então ele armou toda essa história para que, de fato, ele se sentisse vingado, se sentisse e fizesse com que ela fosse, de fato, honrada, né? Que fosse homenageada da forma mais correta possível, né? Ele chegou, então, a esse extremo por amor. E esses túmulos que ele mandou fazer, então, são verdadeiras obras de arte. São túmulos que têm quase 700 anos, né? Mais de 650 anos. Eles estão hoje no Mosteiro de Alcobaça. Eu tive a felicidade de visitar esse mosteiro e conheci os túmulos ali, são realmente belíssimos, verdadeiras obras de arte. Ao longo do tempo eles foram violados, né? Foram abertos ali por soldados durante revoluções. Inclusive, uma parte do túmulo de Dom Pedro está danificado, se eu não me engano, foi durante o período napoleônico, tá? Soldados de Napoleão foi que quebraram esses túmulos. Durante a Revolução Francesa, ali, eles tiraram as cabeças, né, das imagens dos túmulos também.
mas eles conservam ainda boa parte da beleza ali das esculturas, né, que estão esculpidas ali nos túmulos, tá? No túmulo da Inês de Castro, ele pediu para que fosse esculpida então a vida de Jesus Cristo, né, desde a infância até a paixão de Cristo. Na frente também tem ali uma representação do juízo final, tá? Onde as almas más, né, principalmente ali de políticos, tá? Dos carrascos dela vão então para o inferno e as almas puras de coração seguem para o paraíso, né, o céu. Então esses túmulos também têm essa questão assim escatológica, né, do juízo final. Os corpos estão levantados, segurados por anjos, como se estivessem, para que no dia, né, do juízo final, na hora que eles estivessem se levantando, um visse o outro. No túmulo de Dom Pedro está a vida de São Bartolomeu, que era o seu santo de devoção, e também ali na frente do túmulo tem uma roseta com a roda da vida e a roda da fortuna, com cenas tanto da vida da Inês de Castro, né, cenas deles ali no dia a dia deles, eles jogando xadrez, eles em momento de carinho, com os filhos, até a morte dela. Então tem nessa rosácea, tem duas rodas, a roda da vida e a roda da fortuna. Tá? Então esses túmulos eu recomendo fortemente para que, se alguém for a Portugal, né, a Lisboa, esse mosteiro de Alcobaça fica bem próximo ali de Lisboa e é uma visita imperdível, tá? É uma visita muito bonita. O mosteiro em si é muito bonito, estilo gótico antigo. Dizem que essa história de amor entre Pedro e Inês teria sido uma inspiração para a história de Romeu e Julieta, né, de Shakespeare. Existem também outros filmes sobre essa história, mas eu escolhi falar mais da série porque é uma série muito bonita. E também, por ser mais longa, dá para explorar mais esse aspecto psicológico de cada um dos personagens, né? Você tem um contato maior com eles, então eu acho que a série, nesse caso, ela funciona melhor para a gente conhecer mais a fundo essa história. É uma série assim que ela não foi uma grande produção, não, é uma produção relativamente simples, mas eu achei as atuações muito boas. Principalmente a do Dom Pedro, tá? O ator ali, o Pedro Lajinha, eu achei a atuação dele muito convincente, muito boa. O ator que faz também o Dom Afonso IV, eu gostei muito assim da carga dramática, né? Cenas assim muito convincentes. Eu gostei bastante da série, das atuações. A iluminação, assim, a produção realmente não é muito boa, mas para conhecer a história eu acho que vale muito a pena. Lembrando que todas essas informações eu estou deixando lá no meu blog filmeshistóricos.blogspot.com.br e aqui no meu canal também eu tenho mais 2 vídeos sobre a história de Portugal, tá? Para quem tiver mais interesse. Tá bom, gente? Então sobre essa história era isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like e até o próximo vídeo.